Hoje vamos começar a falar sobre testes de hipóteses. Mas o que são testes de hipóteses? Digamos que você formule uma teoria sobre alguma coisa, por exemplo, você faz toda uma teoria para concluir que a média de alguma coisa tem que ser tal. E aí você deseja confirmar se essa sua teoria é plausível, se ela está correta ou não. E aí, o que você faz? Você retira uma amostra da sua população e calcula a média amostral. E aí, como é que você determina se aquela amostra ela confirma ou não confirma a sua hipótese inicial, aquilo que você teorizou? Então, o objetivo do teste de hipótese é justamente trazer uma metodologia formal para você utilizar estatística para você fazer essa verificação e você decidir se você confirma ou não confirma a sua hipótese que você desenvolveu utilizando alguma base teórica. Então vamos tentar analisar um exemplo aqui para ver como é que isso vai funcionar na prática. Então, ó, nós temos um exemplo aí onde nós temos uma indústria que usa um parafuso importado e esse parafuso que ela importa precisa satisfazer algumas exigências. Uma dessas exigências é a resistência à tração. Esses parafusos são fabricados por alguns países e as especificações técnicas variam de país para país. Por exemplo, nós temos um país A que afirma que a resistência média à tração de seus parafusos é de 145 kg, com desvio padrão de 12 kg. Já para o país B, a média é de 155 kg e desvio padrão 20 kg. Então nós temos dois países que produzem esse tipo de parafuso e em um país nós temos uma média de 145 quilos, com desvio padrão de 12 quilos, e no outro país uma média de 155 quilos, com desvio padrão de 20 quilos. E aí nós temos um lote desses parafusos e a gente não sabe de qual desses dois países que produziu o parafuso. Qual dos dois países que fabricou esses parafusos. E esse lote ele vai ser leiloado por um preço bem atrativo, mas a gente tem que decidir se a gente vai comprar, vai participar desse leilão ou não. Digamos, por exemplo, que se o parafuso for com essa especificação aqui do país B, então ele sirva para a indústria. Então, assim, se ele for de 155 quilos, a média da tração, ele serve para a gente.
E digamos que se for apenas de 145 quilos, digamos que esse valor já seja muito baixo para o que a gente vai utilizar o parafuso. Então a gente só está interessado em comprar se esse parafuso foi de origem do país B. Mas a princípio a gente não sabe de onde que esse lote vem, se foi do país A ou se foi do país B. Mas aí o que acontece? A pessoa que está fazendo o leilão, ele vai retirar uma amostra de 25 parafusos desse lote e vai medir a tração de cada parafuso desse e vai medir a resistência à tração de cada parafuso desse e vai calcular a média que ele obteve desses 25 parafusos. E ele vai informar qual é essa média. Então, baseado nessa média, você pode tomar uma decisão se você vai querer participar do leilão ou não. Porque se você, por exemplo, souber que com certeza esses parafusos vêm do país A, você não vai querer. Mas se você verificar que ele é do país B, provavelmente você vai conseguir comprar esse lote mais barato do que você compraria diretamente fazendo o pedido lá para esse país B. E aí a questão é saber que critério a gente vai utilizar para decidir se a gente acredita que esses parafusos são do país B ou não. Então, digamos que eu tenho aqui o valor de 145 quilos. E aqui eu tenho o valor 155. Então, talvez a coisa mais óbvia que você pode, o critério mais óbvio que você pode utilizar para poder decidir de qual país que vem os parafusos é você pegar. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É você pegar aqui o 150 que está no meio. E aí você fala, se por um acaso essa amostra, a média da resistência dessa amostra for um valor abaixo de 150, então a gente vai assumir que esses parafusos é do país A. E se por um acaso a média der maior do que 150, a gente vai assumir que esses parafusos é do país B. Será que essa é a melhor decisão que podemos tomar? E dado que a gente tomou essa decisão, né, que criou esse critério para decidir se é do país A ou do país B, será que a gente pode cometer algum erro? E qual é a probabilidade de a gente cometer esse erro? Então temos muitas perguntas aí que a gente tem que responder. A gente vai fazer isso ao longo dessa aula. Por exemplo, se no dia do leilão nos informarem que X barra é igual a 148, então, de acordo com a nossa regra,
decidiríamos que os parafusos são do país A. Mas como eu perguntei, será que a gente pode estar enganado quanto a essa conclusão? Será que parafusos do país B poderia acontecer dessa amostra da 148? Então, podemos cometer dois tipos de erro. E nós vamos dar nome para eles. Erro do tipo 1, de tipo 1. E erro do tipo 2. E aí eu pergunto, para esse nosso exemplo aqui, existe algum desses dois erros seria mais grave do que o outro? E se sim, qual deles e por quê? No caso, considerando a decisão que eles tomaram. Oi? Considerando a decisão que eles tomaram. É tipo assim, existe dois erros que essa indústria ele pode cometer, né? A depender do valor que sair na nossa média amostral. Ele pode cometer o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Bom, não seria bom cometer nenhum desses dois tipos de erro, mas qual deles que seria pior para a indústria? Considerando que você tinha falado que eles seriam os bravos de B, eu acredito que seriam eles.
Seriam eles, eu acho que seria o tipo 2, né? Porque eles gastariam dinheiro comprando um parafuso que, na verdade, não serviria para eles. Exatamente. Porque assim, no erro do tipo um, tipo assim, se eles concluírem que são de A, quando na realidade são de B, o que vai acontecer é que eles não vão comprar o parafuso, e simplesmente eles vão meio que perder uma oportunidade, né? Tipo assim, que eles poderiam ter comprado os parafusos que eles realmente queriam, por um preço mais barato, e eles não comprou. Então ele só meio que perderia, como se aquela oportunidade nunca tivesse existido. Agora, como o Arthur falou, né, no erro do tipo 2 seria mais grave, porque eles, se eles achassem que os parafusos são do tipo B, quando na verdade são do tipo A, então eles iriam gastar um dinheiro para poder comprar os parafusos nesse leilão. E quando depois eles fossem verificar mesmo mais a fundo, eles iam constatar que o parafuso, na verdade, eles são do país A, e aí eles gastaram aquele dinheiro e o parafuso vai ter que jogar fora. Então realmente parece o erro do tipo 2 nessa situação parece ser pior. E aí, no caso desse nosso critério aqui, né, quando que ele comete cada um desses erros? Ele vai cometer o erro do tipo um se o valor da média amostral der menor ou igual do que 150, quando os parafusos têm média real 155 e desvio padrão de 20. Então, se por um acaso os parafusos ele tem essa média aqui de resistência e desvio padrão de 20, e na sua amostra de tamanho 25 o valor deu menor ou igual do que 150, então nessa situação a gente vai cometer o erro do tipo 1. Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular qual é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, seria você calcular a probabilidade de uma variável aleatória normal de média 155 e desvio padrão de 20 ser sorteado um valor menor ou igual do que 150. Então, com isso, você ia saber qual seria a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Agora, para poder a pessoa cometer o erro do tipo 2, o que teria que acontecer? Os parafusos teriam que ser do Os parafusos teriam que ser com média 145, desde o padrão de 12, e a média amostral teria que ter caído acima de 150. Então, se isso acontecer, né, ele vai supor que os parafusos é do país B, quando na verdade é do país A, e aí ele estaria cometendo o erro do tipo 2. E novamente a gente consegue calcular essa probabilidade aí exatamente. E aí, para facilitar um pouco mais a nossa abordagem, nós vamos definir também o que a gente chama de hipóteses H0 e H1. Então, o H0 vai ser a hipótese que você afirma que os parafusos são de origem B. Isso equivale a dizer que a resistência de cada parafuso segue uma distribuição com média 155 e desvio padrão igual a 20. Não importa se ela é normal ou Oi? não. Não importa se ela é normal ou não. Bom, na verdade,
Isso importa se você quiser fazer alguma conta. No caso, a gente vai assumir que seja normal. Meio que assim, se você está numa situação onde a, te é informado apenas que nós temos aqui uma variável aleatória com média tanto e desvio padrão tanto. Aí se a questão meio que não fala se é normal, se não é, você acaba assumindo que é, para você fazer as contas. E aí, nós temos o H1, que seria a hipótese de que os parafusos são de origem A. Isso equivale a dizer que a média, né, da resistência é 145 e o padrão é igual a 12.
Então a gente define também um certo conjunto chamado de RC, que vai ser os valores Y pertencente a R, que faz a gente aceitar a hipótese H1. E aí, com essas notações, a gente pode calcular, né, pode escrever a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 como sendo a probabilidade da sua média amostral pertencer a esse conjunto, dado que H0 é verdadeira. Então, se H0 é verdadeira, significa que o país B que produziu os parafusos. Mas aí, se por um acaso o X barra pertencer ao RC, a gente vai concluir que o país A produziu o parafuso. Então, aqui seria, a gente afirma que o país A produziu o parafuso, quando na verdade o país B que produziu. Por outro lado, se por um acaso o X barra ele não pertence a essa região, então nós vamos concluir que o país B que produziu o parafuso. Então, a probabilidade do erro do tipo 2 vai ser a probabilidade de a gente concluir que o país B produziu o parafuso, quando na verdade foi o país A que produziu o parafuso. E aí a gente vai chamar essa probabilidade do erro 1 aqui de alfa, e a probabilidade do erro 2 a gente vai chamar de beta. Se H0 é verdadeira, ou seja, o país B produziu os parafusos, então, pelo teorema do limite central, a gente tem que o X barra, que é a sua média amostral, tem uma distribuição aproximadamente normal, com a média vai ser a média real, né, que no caso de H0 ser verdadeiro, significa que quem produziu o parafuso foi o país B. E os parafusos produzidos pelo país B têm média de resistência igual a 150. Então a média vai ser 150. E o desvio padrão da sua média amostral vai ser igual ao desvio padrão original, que nesse caso do país B ele produz, né, com média 155, desvio padrão 20. Então vai ser o desvio padrão original, que é 20, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que nesse caso é 25. Então você vai ter dividido por raiz de 25, que é igual a 4. Então isso aqui eu botei 150, mas é 155. Então isso aqui dado que H0 é verdadeira, a variável aleatória média amostral, com amostra tamanho 25, vai ter média 155 e vai ter desvio padrão igual a 4. E aí, pelo teorema do limite central, esse X barra vai ter uma distribuição aproximadamente normal de média 155, né, que a gente falou ali, e de variância o quadrado de 4, né, que é 16. E aí, seja Z a variável aleatória com distribuição normal padrão.
Normal de média 0 e variância 1. Nesse caso, nós temos que a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 vai ser igual à probabilidade de x barra pertencer a RC, dado que H0 é verdadeira. Beleza. Isso aqui vai ser igual ao quê? Quando que a gente vai concluir o que significa o x barras pertencer a RC? Como RC é o conjunto dos valores que são menores ou iguais do que 150 e x barra pertence a RC, então x barra é menor ou igual do que 150. Isso aqui vai ser igual à probabilidade de x barra ser menor ou igual do que 150, dado que... Então, o que significa H0 ser verdadeira? H0 ser verdadeira significa que x barra tem distribuição aproximadamente normal, de média 155 e variância 16. Beleza? Então, assim, né, a gente está assumindo que isso aqui é verdade. Então, a gente pode normalizar isso aqui, né, subtraindo a média de x barra e dividindo pelo desvio padrão, que é 4, que é raiz de 16. E aí, nisso aí, a gente vai obter que isso aqui é igual à probabilidade de uma variável aleatória normal padrão, que é o que a gente chamou de z, ser menor ou igual do que 150 menos a média, que é 155, dividido pelo desvio padrão, que é 4. Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade do z ser menor ou igual do que menos 1,25. E aí, consultando a tabela da normal padrão, a gente vai encontrar o valor 0,10565, que é igual a 10,56%. E esse é o valor de alfa. Então, isso é se H0 é verdadeira. Agora, se H1 é verdadeira, o que vai acontecer? Se H1 é verdadeira, então a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente utilizou para concluir que o x barra tem essa distribuição. A gente vai fazer contas parecidas com essa. Então, a gente vai ter... Primeiro, né, o x barra vai ter a mesma média da população real, né, que nesse caso, como H1 é verdadeiro, então os parafusos é do país A, que tem média de 145. Então, a média é 145. E o desvio padrão vai ser o desvio padrão original, que é 12, dividido por raiz do tamanho da amostra, que é 25. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 2,4. Então, o x barra vai ter distribuição aproximadamente normal, de média 145,
e variância, o quadrado disso aqui, que vai dar 5,76. Então, com isso, a gente consegue calcular a probabilidade do erro 2. Isso aqui vai ser igual à probabilidade de x barra não pertencer a RC, dado que H1 é verdadeiro. E isso aqui vai ser igual à probabilidade do x barra ser maior do que 150, dado que o x barra tem distribuição. Então, H1 ser verdadeira é equivalente a dizer que o x barra tem distribuição aproximadamente normal, de média 145 e variância 5,76. O Arthur, você perguntou se a população lá, né, precisava ser normal. Na verdade, ele não precisa, não. Ele pode ter qualquer distribuição que a gente nem vai utilizar esse negócio dela ser normal. Porque a gente vai trabalhar mesmo com a sua média amostral. E aí, independente da distribuição original, se a sua amostra for suficientemente grande, a média amostral vai ter uma distribuição aproximadamente normal, porque conforme o tamanho da amostra cresce, essa distribuição da média amostral vai convergir para uma normal. Beleza, mas aí a gente faz o mesmo raciocínio que a gente fez lá no erro 1. Então, esse aqui vai ser igual, a gente normaliza isso aí, a probabilidade do Z, variável aleatória normal padrão, ser maior do que 150 menos 145, que é a média, sobre o desvio padrão, que é 2,4. Isso dá a probabilidade do Z ser maior do que 2,08, que é igual a 0,01876, que é igual a 1,88%. Isso a gente vai chamar de beta. Então, veja só, a gente viu, né, assim, a gente concluiu que o pior erro que a gente poderia cometer, que a indústria poderia cometer, seria o erro do tipo 2, né? E nesse caso, você observa que o erro do tipo 2 é de apenas 1,88%. E o erro do tipo 1 é de 10,56%. Então, nesse caso aqui, né, estaria muito bom para a empresa, porque o erro 1 não seria tão grave. Então, o erro 1 ele tem uma probabilidade maior de acontecer, mas aí ele não seria tão grave assim. O pior mesmo seria ele cometer o erro do tipo 2, e aí esse erro tem uma probabilidade bem menor. Então, até que esse critério que a gente utilizou, ele parece que vai funcionar muito bem para essa indústria. Mas vamos ver, tipo assim, depois a gente vai analisar ainda, né? Como que a gente poderia manipular essas probabilidades aqui? Que critérios a gente poderia utilizar para a gente ter a probabilidade que a gente quiser aqui de cometer esses erros aqui do tipo 1 e do tipo 2.
Então, aqui eu tenho uma tabelinha para poder resumir tudo que a gente viu até agora aqui nesse teste. Então, a gente tem o critério de decisão, né, que se por um acaso a média amostral for menor ou igual a 150, a gente vai concluir que a origem do parafuso é o A. E se por um acaso o valor da média amostral der maior do que 150, a gente vai concluir que o país de origem dos parafusos é o país B. E aí, no caso onde a média amostral deu menor ou igual do que 150. Aí, se por um acaso o país de origem, de fato, o real, for o país A, e a gente concluiu que os parafusos é do país A, então a gente não cometeu nenhum erro. Agora, se por um acaso a gente concluiu que os parafusos é do país A, sendo que na verdade o parafuso é do país B, então nesse caso a gente cometeu o erro do tipo 1, que é alfa. E por outro lado, se por um acaso a média amostral deu maior do que 150, a gente vai concluir que o país de origem é o país B. Se o país de origem, na verdade, for o país A, então a gente comete o erro do tipo 2, que tem essa probabilidade de acontecer. E se por um acaso o país de origem real de fato for o país B, e a gente concluiu que é o país de origem é o país B, então nesse caso a gente não cometeu erro. E o que acontece? Se por um acaso a gente resolver utilizar um outro critério, ou seja, a gente pegar um outro conjunto para ser o seu RC, isso vai fazer com que, nesse quadro aqui, a única coisa que vai mudar vai ser as probabilidades alfa e beta. Então, a depender do valor que você pega aqui no extremo do intervalo, você vai conseguir alterar o valor de alfa e o valor de beta. Por exemplo, digamos que a gente queira que... Porque como eu falei, né, do exemplo hipotético que eu dei aqui agora, do exemplo, parecia ser mais interessante. Tipo assim, o erro menos grave seria o erro do tipo 1. Mas digamos que, na verdade, tipo assim, mesmo que ele cometa esse erro aqui, deixa eu pensar aqui. Digamos que não vai ter prejuízo, porque assim, o parafuso tá tão barato que, tipo assim, se ele por acaso cometesse esse erro aí e gastasse, ainda assim seria vantajoso para ele. Tipo assim, então a gente Mas tem que ser o contrário. Tipo 2, 3. Se o parafuso A ele tá tão barato que na prática vale a pena comprar ele com mais perigo. Você acha que ele é B? isso é verdade, né? Pera aí. Deixa eu pensar aqui o que eu quero agora. Eu daria para dizer do erro do tipo 1 seria assim. Acho que a empresa já está com uma boa parte de lucro, então acho que deixar no acesso à oportunidade não faria diferença. Aham. Bom, o que eu quero é que, na verdade, eu quero ver como é que eu faria para poder baixar essa probabilidade daqui. Então, deixa eu ver aqui. Esse erro aqui é o que a gente disse que era do A, quando na verdade era do B. Então, tipo assim, esse erro aqui ele tá um pouco alto. Então digamos que eu queira diminuir. Então, assim, na verdade, esse erro, essa probabilidade aqui, seria a probabilidade de eu deixar a oportunidade passar, né?
Então, se você quer sair a probabilidade de eu deixar a oportunidade passar, e digamos que eu não quero deixar essa oportunidade passar, e eu não me importaria de talvez cometer o erro do tipo 2, porque, tipo assim, se a gente quiser diminuir essa probabilidade, inevitavelmente a gente vai aumentar essa probabilidade de cá. Então, tipo assim, eu não me importo tanto assim de caso eu cometa esse erro. Para mim, na verdade, é mais importante eu não deixar a oportunidade passar. Então, eu quero baixar a probabilidade de eu cometer esse tipo de erro aqui. Acho que agora eu consegui deixar as coisas claras do que eu quero. Então, vamos, por exemplo, vamos ver que critério temos que utilizar para que alfa seja igual a 5%. Então, a gente quer que 5% seja igual à probabilidade do erro do tipo 1. E isso é igual a probabilidade do x barra ser menor ou igual do que algum x crítico, algum x barra crítico, dado que x barra tem distribuição aproximadamente normal, de média 155 e variância 16. Então, observe que aqui em cima, né, quando a gente falou do erro do tipo 1, a gente tinha já o nosso critério fixado, que é o 150, e a gente utilizou isso para poder calcular a probabilidade. Agora a gente tem o contrário, agora a gente tem a probabilidade, que agora a gente quer que seja de 5%, e a gente tem que descobrir qual o valor que a gente tem que colocar aqui, de modo que essa probabilidade seja igual a esse 5%. E aí, a gente consultando... Tá, isso aqui, né, seria equivalente... Seria equivalente à probabilidade de Z, que é a variável aleatória normal padrão, ser menor ou igual do que xc barra menos a média, que é 155, dividido pelo desvio padrão, que é 4. E aí a gente consultando a tabela, a gente observa que esse valor daqui tem que ser igual a menos 1,645. E aí a gente resolvendo, isolando o x barra crítico, a gente vai achar que o x barra crítico vai ser igual a 148,42. Então, ao fazer o nosso conjunto lá, RC, ser igual a y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual que 148,42, então a gente consegue diminuir a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 para 5%. Mas com essa regra,
A probabilidade do erro do tipo 2 vai ser beta, né, que é o nome que a gente deu para ele, que é igual à probabilidade do erro do tipo 2. Isso aqui vai ser igual à probabilidade do x barra ser maior do que esse 148,42, dado que x barra tem distribuição aproximadamente normal com média 145 e variância 5,76. E isso é fazendo toda a transformação aí, assumindo que x barra tem essa distribuição, e aí normalizando isso aí, você vai ter que sair equivalente à probabilidade do z ser maior do que 1,425, e isso vai te dar, usando a tabela da distribuição normal, 7,93%. Então, para a gente conseguir diminuir o erro do tipo 1, a probabilidade do erro do tipo 1 para 5%, a gente teve que aumentar a probabilidade do erro do tipo 2 para 7,93%. Então, aí cabe aí, né, tipo assim, você meio que pesar, né, os danos de cada erro que você cometer e decidir, tipo assim, qual é o erro que você quer evitar mais e decidir uma probabilidade máxima aí dele ocorrer, né, considerando que quanto menor for esse erro que você escolher, maior vai ficar o outro erro. Então, essa foi uma pequena introdução do teste de hipótese. Ainda não terminei esse exemplo. A gente vai falar sobre outras coisas desse exemplo ainda, mas a gente vai deixar para a próxima aula e depois a gente vai introduzir de maneira mais formal o que é de fato o teste de hipótese.